Queria falar com você hoje sobre oração. E eu queria falar justamente sobre oração porque hoje o que eu mais vejo são pessoas que se dizem ser crentes, se dizem ser filhos, mas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de busca intensa, não têm uma vida de entrega para Deus. E nós queremos que os céus se movam, nós queremos ver milagres, mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos orar, nós não queremos consagrar a nossa vida a Deus. Porque a oração é o que move os céus. A oração é o que atrai o favor de Deus. Então nós temos que ter a consciência que a oração é o que de mais poderoso eu e você temos na nossa vida. É parar de tratar como algo banal, algo que é sobrenatural. A oração não é só uma oração, a oração move os céus. A oração move o favor de Deus para a nossa vida, para tudo aquilo que nós vamos fazer. Se nós consagrar tudo em oração na nossa vida, tudo que nós fizer vai prosperar. E a oração nada mais é que a chave. A oração é uma chave que abre todas as portas. Não interessa o tamanho da porta, seja pequena ou seja grande. Se você tiver a chave certa, você consegue ter acesso a esse lugar. E Jesus, no momento, ele diz: ei, eis que vos dou a chave do reino. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então nós temos que entender que através da oração nós podemos declarar realidades aqui na terra e elas vão acontecer porque os céus estão prontos para responder a nossa oração. Os céus estão prontos para responder o nosso clamor. A igreja, o clamor da igreja sobe diante do trono de Deus, ele recebe cada oração. E mesmo aquela oração que não sai nem palavras, Deus escuta a minha e a sua oração. Porque Ana, quando ela se encontra no pior momento da vida dela, quando ela sobe para o templo para orar, ela não conseguia nem falar, não saía nem palavras, e a ponto de o sacerdote Eli perguntar para ela se ela estava embriagada. E ela fala: não, eu estou amargurada, eu estou angustiada. Mas Deus ouviu a oração de Ana e respondeu, dando um filho que foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. É isso, é nós clamar, não se conformar com as realidades, mas nós orar em tempo e fora de tempo. Mesmo que tudo diga para eu e você parar de orar, nós temos que perseverar. Nós temos que declarar e coisas vão acontecer. Quando nós estiver orando e todos os cenários disserem para você parar, para você abandonar, para você desistir, persevera. Continua. Não olha para trás, não olha para os lados, não dá ouvido, só continua caminhando para a direção onde Deus falou que era para você caminhar. E eu queria falar sobre um homem para mim que a história dele foi sensacional. A história desse homem me chama muita atenção pelo poder que a história dele carrega. Na Bíblia não está contido quantas pessoas Deus chamou, porque com certeza Deus chamou milhares, Deus chamou centenas, mas aqui está escrito pessoas que corresponderam ao chamado que Deus fez para elas. E eu amo ouvir história de pessoas simples, pessoas como nós. Tinha tudo para dar errado se não fosse Deus chegar e mudar a história. Se não fosse Deus chegar e mudar todo o roteiro. Porque nós servimos a um Deus que pode intervir na nossa história, um Deus que pode intervir na nossa vida com poder sobrenatural. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele pode tudo. Mas o que mais move o coração de Deus, mais move o sobrenatural, os milagres, são a oração. Nós temos que entender o poder que a oração carrega. Nós temos que entender o poder que o nosso clamor pode gerar nos céus. Se nós clamarmos com fé, com perseverança, com convicção, coisas têm que acontecer na nossa vida. Porque os céus correspondem à oração de um justo. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sobre a história que eu quero dizer, está lá no livro de 1 Crônicas.
capítulo 4, versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que mais me chama a atenção na história de Jabes? É que em poucos versículos, somente um versículo, fala sobre a história inteira dele. A ponto daquele que escreveu ter que parar tudo, porque ele estava dizendo sobre genealogia e ele teve que parar tudo para descrever a história de Jabes. Jabes, ele não foi o mais forte. Ele não foi aquele que foi levantado como um libertador do povo. Jabes, ele não foi levantado como alguém que iria governar o povo de Israel, que ia ser um profeta para o povo. Ele não foi levantado como alguém que iria direcionar o povo de Israel, que iria governar o povo de Israel. Não. Mas aqui diz que Jabes tinha tudo para dar errado. Até sua mãe o dá um nome Jabes, porque com muitas dores o deu à luz. Mas Jabes, ele orou. E Deus respondeu a oração dele. O que eu quero dizer, o que Deus está falando para mim e para você, é que a nossa oração carrega poder. É que a nossa oração, se nós orarmos com fé e com convicção, nós vamos receber aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. E a história vai ter que parar para ver aquilo que Deus vai fazer na nossa história. A ponto da Bíblia ter que parar tudo para contar, para apontar a história dele. É para mim e para você entender o poder que a oração carrega, o poder que o nosso clamor, quando chega diante de Deus, ele pode acontecer. O efeito que tem a nossa oração quando chega diante de Deus, quando sai dos nossos lábios, quando sai do nosso coração. O poder que carrega. E Jabes tinha tudo para dar errado, ele tinha tudo para ser o pior da sua casa, para ser o pior da sua família, mas ele orou ao Deus verdadeiro e Deus mudou a sua história para sempre. E ele foi um dos mais ilustres, alguém que se destacou mais na sua casa, mais na sua família. É para mim e você entender que por mais que as circunstâncias sejam adversas para nós, por mais que nós estejamos cercados de dores, por mais que nós estejamos cercados de dificuldade, de tempestade, de desertos, seja na ansiedade, seja na depressão, nós podemos clamar a Deus e Deus mudará a nossa história. Porque o Espírito sempre está pronto para fazer, mas a questão é se eu e você estamos prontos para clamar até que o milagre aconteça na nossa vida. E não é no meu e no seu tempo. A Bíblia não diz quando Deus respondeu, mas a Bíblia diz que Deus respondeu a oração dele. Jabes, ele transformou a história. E ele não foi pedir conselho para outras pessoas. Ele não foi pedir ajuda para outras pessoas. Porque às vezes nós fazemos tudo aquilo que nós podemos, aí então nós vamos orar. Deixamos a oração em última circunstância. Deixamos a oração em última opção, quando ela deveria ser a primeira de tudo. Ao invés de nós buscar direção em pessoas, ao invés de nós buscar conselho de pessoas, nós deveríamos buscar o conselho de Deus. Não estou dizendo que é errado, às vezes Deus usa pessoas para falar com você, mas é importante você e Deus ter um relacionamento vivo, a ponto de você pedir uma direção para Deus, pedir um conselho para Deus e o próprio Deus te responder. Assim como diz, Deus não usou profeta, Deus não usou pessoas para falar com Jabes, não, mas Deus respondeu a oração dele. E ele confiou que Deus ia fazer, ele confiou que o próprio Deus ia fazer na sua vida. A grande verdade é que se nós orássemos antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, muitos desastres teriam sido poupados. Muitas coisas não teriam acontecido se nós orássemos primeiro.
se nós clamássemos primeiro, se nós perguntássemos para Deus se era da vontade dele, se era do agrado dele, ou se ele se agradava daquilo que nós estamos fazendo. É nós perguntar para Deus diariamente se o que nós estamos fazendo, a motivação que nós temos está correta, se nós estamos seguindo no caminho certo. Nós temos que perguntar para Deus. Nós temos que perguntar para Ele. Então nós não podemos deixar a oração em última instância. Nós não podemos deixar a oração como sendo a última opção, quando tudo que nós podíamos fazer se acaba. Então nós lembramos, eu tenho que orar. Isso é caminhar com Deus por conveniência. É tentar fazer na minha própria força, no meu próprio jeito. E quando não sai do jeito que eu quero, aí então eu recorro a Deus. Mas não. É eu e você viver com dependência em Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que te vê em secreto. E eu tenho certeza que o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará.